Alô, amigos da Minas, boa noite, grande abraço. Olha, um meio de semana entregue para as emoções da Libertadores. E que emoções, hein? Sul-Americana e o Brasileirão, somente final de semana. Vamos então dizer que o Galo empata com Boca fora e decide tudo em casa semana que vem. Grêmio do Filipão segurou o Rojão, ganhou também. E hoje tem Flamengo, tem Palmeiras, tudo aqui na Minas FM. Pois é, pessoal, o Atlético Mineiro abriu ontem ao lado do Fluminense os jogos das oitavas de final da Copa Libertadores, as partidas de ida. Então, ontem, terça-feira, hoje, quarta e amanhã, quinta-feira, os jogos de ida. Semana que vem também é terça, é quarta e é quinta-feira para definir dos 16 times quais os 8 que irão seguir a competição. Daqui até o dia 27 de novembro, data da final lá no Uruguai, a final jogo único, é tudo mata-mata. Perdeu, cai fora, ganhou, sério competição. Ontem, então, tivemos jogos que começaram às 7h15. O Cerro Porteño perdeu do Fluminense em casa, placar de 2-0. Mas estava 0-0 e teve um gol legítimo para o Cerro Porteño. O VAR confirmou um erro crasso do Bandeira, um negócio assim inacreditável. Depois o Fluminense, que já havia mandado no jogo, foi lá e fez 2-0. O Atlético Mineiro empatou com Boca Juniors 0-0 em La Bombonera. E ontem o São Paulo, resultado muito ruim, São Paulo acabou empatando com o Racing em casa 1-1. Então, o Fluminense semana que vem joga poder perder por diferença de um gol, que mesmo assim passa. O Galo vai ter que fazer gol no Boca, porque empate 0-0 é para decisão para os penais, mas empate com gols o Galo sai. Então o Galo tem duas situações: ganhar o jogo e classificar, ou ganhar o jogo nos penais, num placar de 0-0. Empate com gols o Galo sai. E o São Paulo então vai ter que fazer pelo menos um gol no Racing fora de casa e não tomar nenhum, porque empate de 0-0 na Argentina, o São Paulo cai fora. Jogos de hoje então, daqui a pouco, 7h15, tem o Vélez da Argentina contra o Barcelona do Equador. 7h15 estreia o Palmeiras nessa fase contra a Laú no Chile. 9h30 estreiam Flamengo e Renato Gaúcho contra o Defensa, campeão do Sul-Americano. O jogo será na Argentina. E tem um clássico argentino, River Plate Argentino Júnior, 9h30. Aliás, se o Galo eliminar o Boca, ele pega exatamente quem passa de River Plate e Argentino Júnior na próxima fase. Amanhã tem mais brasileiros na parada. O Internacional jogará às 9h30 em Assunção, Paraguai, contra o Olímpia. Os jogos da volta, então, acontecem semana que vem. O Galo contra o Boca. O Boca é todo esfacelado. O Boca é o time que jogou, começou a Libertadores, só 2 titulares, perdeu o time inteiro. O time que jogou o mês do dia 31 de maio, última vez que jogou, porque parou por conta da Copa América, só 3 titulares. Contratou jogador, fez uma miscelânea danada, segurou o Galo no 0-0. E só não venceu porque o juiz anulou o gol de forma errada e o VAR confirmou de forma errada o gol do Boca. O gol do Boca foi legítimo, nenhum problema. O juizão deu o gol, mas o VAR chamou dizendo que houve empurrão. O empurrão não foi suficiente para tirar o jogador da jogada. Sejamos claros também, não é isso? Então, para falar desse jogo, ele que comentou ontem na Rádio Minas, o Atlético 0, o Boca Juniors 0, e da classificação do Galo para a semana que vem, vamos a Belo Horizonte falar com o Afonso Alberto. Afonso Alberto, e o Galo ontem, foi bom ou não? Um abraço. Alô, meus amigos, um grande abraço. Olha, jogo pegado, jogo disputado, jogo muito corrido, foi o que eu vi ontem no La Bombonera, Buenos Aires, na Argentina, no jogo entre Boca e Atlético, Libertadores das Américas. O empate, o resultado de 0-0, é um resultado traiçoeiro para o Atlético. Por que traiçoeiro? Porque o resultado de 0-0 dá ao Boca a classificação se houver um empate no Mineirão com gols. Qualquer número de gols, o Boca passa para a próxima etapa. O Atlético não tem direito ao empate, porque se houver um 0-0, vai para as penalidades. Então o Atlético não tem direito às penalidades. Mas não perder em Buenos Aires, no La Bombonera, também é muito importante. Não perder para o Boca em seus domínios é muito importante. Eu digo que
as possibilidades para prosseguir na competição, elas continuam sendo o que me pareciam antes do jogo de ontem, 50% para cada lado. A juventude do Boca, o Boca que reformulou todo o seu elenco, não é mais aquele Boca da primeira etapa da Libertadores. Ele se classificou em segundo lugar do grupo, na tábua da beirada, bem na hora de sair quase, e o Boca foi um Boca muito robusto na parte física, muito jovem o time, é um time que está começando e os jogadores querem apresentar ao seu treinador, o Russo, tudo aquilo que eles sabem fazer. E foi um time que foi para cima do Atlético com muito vigor físico, um time que tentava explorar principalmente essa parte da juventude dos seus jogadores. Foi um placar de 0-0 que ficou justo no frigir dos ovos, porque foi um placar que premiou o sistema defensivo das duas equipes e que estava muito bem, tanto a defesa do Atlético como a defesa do Boca Juniors. O Hever saiu machucado, uma contusão no braço. O Júnior Alonso esteve bem pela lateral esquerda, não como se fosse ala, mas mais como lateral. Depois voltou a ser zagueiro, porque entrou o Dodô na lateral esquerda. O Dodô saiu sentindo uma pancada, uma falta firme, forte, que ele sofreu no finalzinho do jogo, mas não deve ser problema. Problema sim, o Hever. Esse vai representar problema para o departamento médico do Atlético para o próximo jogo Atlético e Boca, dessa feita no Mineirão da Pampulha, no próximo dia 20. Foi um bom jogo, pena que não teve gols. E quando a gente vê um Boca e Atlético sem gols, fica aquela coisa de chupar bala com papel. Você não tirar o papel e chupar a bala com papel. Aí fica complicado. Mas a gente viu um 0-0 justo para Boca e Atlético. Um abraço a todos. Tchau. Beleza, Afonso Alberto. Ele volta conosco sábado que vem, de Atlético e Corinthians, 7 da noite pelo Brasileirão. O jogo com Boca é terça-feira, semana que vem, 7h15 em Mineirão. O Galo, então, precisa vencer o jogo ou empatar em 0-0 e ganhar nos penais. Empate com gols, o Galo dança. Depois dos comerciais, o assunto é o Cruzeiro, a Série B. E também, claro, a Segundona Mineira, pessoal. Instantinho só. Opa, voltando então para falar para vocês que segue então a relação de jogos da Copa Sul-Americana, oitavos de final. Tivemos ontem brasileiros em campo e vencendo, hein? O Grêmio do Filipão, um retrancão danado, foi lá em Quito e ganhou de 1-0 da LDU. Outro brasileiro que viajou e acabou vencendo como visitante, Atlético do Paraná, ganhou do América de Cali em Cali 1-0. O Grêmio então joga pelo empate semana que vem em Porto Alegre, e em Curitiba o Furacão também jogará pelo empate para seguir na Sul-Americana. Hoje são 3 jogos, 7h15, Sport Cristal e Arsenal em Lima, no Peru. 9h30, o Del Valle joga em Quito, Equador, contra o Bragantino, time de Bragança Paulista. E 9h30, o Júnior Barranquilla enfrenta o Libertad na Colômbia. Amanhã, 2 jogaços. 7h15, Santos Independente de Avejaneda, jogo será na Vila Belmiro. Tem um clássico uruguai que definiu até a Libertadores, amanhã às 9 horas. Nacional e o Peral no Parque Central em Montevidéu, além de Deportivo Táchira e Rosário Central jogando então lá na Venezuela. Bom, a Série B brasileira, lembrando a Série A, somente final de semana, tá? A partir de sábado, quando o São Paulo às 5 horas pega o Fortaleza Morumbi, abre a rodada número 12, o Galo joga sábado às 7 da noite. Falando então da chamada Série B brasileira. Tivemos exatamente ontem 5 resultados. Aliás, hoje fecha a rodada 11. Cruzeiro abriu rodada, jogo antecipado no sábado passado. Ontem, então, Vila Nova e Brasil 0-0, Avaí 2-1 no Confiança, Guarani 1-0 no CRB, Vitória 2-2 com Sampaio Correia, Curitiba 1 com Vasco da Gama, Londrina perdeu em casa para o Operário placar de 2-1. Às 7 da noite, então, daqui a pouquinho, tem o CSA com Goiás. 9h30 tem Remo e Brusque, lá em Belém do Pará. O Cruzeiro, então, com resultados da rodada, os jogos de hoje não vão influenciar nada na sua posição na tabela. O Cruzeiro fica mesmo em 14º lugar, não passa dessa posição, 11 pontos ganhos. Vamos lá para as contas. O Cruzeiro, então,
tem hoje 8 pontos atrás do quarto colocado, que é o Guarani de Campinas, que está subindo. O Cruzeiro precisa subir. Ele tem hoje 8 pontos atrás, em 11 rodadas. É incrível, está muito longe. Falar o quê do Náutico? O Náutico tem 25, o Cruzeiro tem 11, 14 pontos a mais. Está o Náutico sobre o Cruzeiro em 11 rodadas. E o Cruzeiro com 9 pontos tem 9 vitórias, que é o último time a se salvar do rebaixamento. 9 a Ponte Preta, o primeiro time a cair hoje para a terceira divisão. Então a diferença do Cruzeiro para o primeiro time que está caindo hoje para a terceira divisão, a Ponte Preta, de apenas 2 pontos ganhos. A diferença do Cruzeiro, 14º por Lanterninha, e o Lanterninha, o Remo, e Londrina, é de apenas 4 pontos. O Cruzeiro está muito perto do rebaixamento e digamos que muito longe do G4, que é ficar em 4 lugares e subir de volta à Série A. Jogo contra o Avaí será nesse sábado, 4h30, em Florianópolis, com muito frio, e tomara que não chova também, que chover complica mais ainda a vida. O Cruzeiro perdeu o lateral direito Cáceres e perdeu também o zagueiro Ramon. Ambos estão lesionados. Então o Norberto vem aí para a lateral direita e o Rodolfo deve assumir a zaga do Cruzeiro. O resto é o mesmo time então. E sem o Matheus Barbosa, além de seguir na fase de transição, ele pertence ao Avaí. Então não jogaria, mesmo se tivesse condição, não jogaria pelo Cruzeiro. Portanto, essa situação do Cruzeiro é preocupante com relação à Série B, perto da Série C e longe da Série A. Meus amigos, a gente vai ter então, neste sábado, a rodada número 3 do Mineiro da segunda divisão. E nós chamamos a segundona. Então, o Mineiro da segunda divisão. Às 3 da tarde são 3 jogos, 2 aliás às 3h30 e 1 às 4 horas. Então toda a rodada terceira acontece exatamente sábado à tarde. Às 3 então, Betim joga contra o Pinambás, é o terceiro contra o quinto. Teremos também Democrata Valadares, que é o 7º, contra o vice-lanterninho Leão Luziense. O Aimorés, que é o 8º, pega o Ipatima, que é o 10º. O Nacional de Muriaé, que é o 4º colocado, vai pegar o Guarani. O Guarani, no momento, ele lidera a competição igual ao Vila Nova, todos quesitos empatados. Às 3h30 de sábado, o Tupi, hoje 6º lugar, contra o Serranense, que é o último cair, vice-lanterninha. O último time, então, 12º. E às 4 horas tem Vila Nova, que lidera com o Guarani, vai enfrentar o Democrata de Sete Lagoas, que está em 8º lugar. Então, essa situação. Nesse momento, a liderança Guarani e Vila Nova, 6 pontos, empatam tudo. Terceiro, Betim, 4. Quarto, Nacional, 4. Então, esse confronto do Nacional e Guarani, o Guarani poderá avantajar a sua vantagem, a sua distância, melhor dizendo, para com o segundo colocado, mas pode perder a liderança. Se perder para o Nacional ultrapassa. E se o Vila ganhar, o Vila também passa o Guarani, se empatar. Se o Betim ganhar, então passa também. O Guarani pode ser líder ou pode ir para 5º lugar se o Vila ganhar ou empatar. O Betim ganhar, o Nacional ganhar dele, o Guarani e o Tupinambás também vencer. O Guarani cai para 5ª colocação, ok? A Minas transmite sábado a partir das 3 da tarde de Muriaé, todas as emoções de Nacional e Guarani. E é claro, também a partir de 4h30, aí é ping-pong, segundo tempo do Guarani, primeiro do Cruzeiro, Cruzeiro com o Avaí. E 7 da noite, sábado, tem a Minas transmite, portanto, também o jogo do Atlético com o Corinthians em São Paulo. Pessoal, grande abraço e até amanhã, pessoal.